Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da anistia. Olha só, quem diria, hein? Parece que essa semana vai ser votada a anistia na Câmara. Olha o que eu falei para vocês. Sim, tem força, tem possibilidade de votar a anistia. Essa é a saída para esse buraco que o Brasil entrou. E por mais que seja um processo difícil, por mais que não vai ser fácil passar na Câmara, não vai ser fácil passar no Senado, não vai ser fácil derrubar o veto do Lula, não vai ser fácil o STF concordar, apesar disso tudo, este é o caminho, o melhor caminho possível. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, tá vendo aí, ó, o Tarcísio desistiu de ir para Brasília justamente porque já estava encaminhado, e parece que já estava mesmo. O Hugo Mota prometeu votar hoje a PEC da blindagem e amanhã a anistia. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é o que era a previsão inicial. A dúvida que fica para todo mundo é qual anistia que vai ser votada. Essa notícia foi sugerida por Sumo Sem Dar Satisfação, Cimentador SLB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, pressionado por governo, oposição e STF, Mota se reúne com líderes para discutir anistia. Isso aconteceu ontem e hoje a gente tem informação de que o Mota vai pautar a anistia do projeto, a urgência do projeto da anistia e a PEC da blindagem esta semana, né? E tem um pessoal preocupado, falando não que isso aqui vai ser um golpe, porque ele vai votar primeiro a PEC da blindagem e depois a anistia, porque o certo seria votar primeiro a anistia e depois a PEC da blindagem, mas olha só. O acordo, desde o início dessa coisa toda, era votar primeiro a PEC da blindagem e depois a anistia. Por que essa ordem? Por que especificamente nessa ordem? Porque, no final das contas, os deputados têm receio de votar o projeto da anistia sem a PEC da blindagem, porque a PEC da blindagem livra esses deputados de perseguição pelo STF. Como eu já falei para vocês, é uma coisa importante, realmente está havendo isso, né? Por que é tão difícil fazer impeachment de ministro do STF? Por que é tão difícil votar projetos de lei que sejam contra o STF? Porque o STF ameaça os deputados, ameaça processar. Hoje o STF que processa esses deputados todos, então eles ficam nessa ameaça absurda. Então essa PEC da blindagem, que eles chamam de PEC da blindagem, é um nome depreciativo, né? PEC do empoderamento dos deputados. Aqui, o Mota falou aqui, ó, como é que é? Pautaríamos a PEC 1300 de 2025, que mantém a isenção da conta de energia, ok, isso é outra coisa. Também pautaremos a PEC 3 de 2021, matéria que fortalece a atividade parlamentar. Então isso daí, é matéria que fortalece, não é blindagem não, é fortalecer a atividade parlamentar. Chame do que você quiser, eu acho que é importante aprovar isso sim, porque de fato o STF se tornou o principal problema aqui no Brasil e é importante blindar o Congresso do STF. Por mais que o Congresso não seja uma coisa pura de coração, não seja um monte de anjinho que peida perfume e coisa e tal, por mais que sejam, né, deputados políticos e de toda forma, no final das contas, do jeito que está a estrutura hoje, com o STF obrigando os deputados a votar como o STF quer, isso é um absurdo, não pode continuar assim. O STF não é o comandante do país, não pode ser. A democracia depende de representação, o STF não é representativo, as pessoas ali não são eleitas. O Congresso, com todos os defeitos que tem, pelo menos são pessoas eleitas, pelo menos há perspectiva de melhora, né? Então, esse é o acordo, ele vai votar a PEC da blindagem hoje e a anistia amanhã. E aqui, ó, bastidores, a oposição projeta mais de 300 votos pela anistia e a base do Lula vê chance de derrubada. O Lula tentou derrubar a anistia, mas eu acho que está difícil derrubar a anistia, tá? Aliados do ex-presidente pressionam para que o projeto tenha regime de urgência aprovado essa semana. Então, o que o Hugo Mota falou que vai votar a PEC hoje e a anistia amanhã. Totalmente favorável, eu não tenho nada contra isso. Eu sei que algumas pessoas estão criticando, estão falando não porque vai ser um golpe, porque vão votar a PEC da coisa e depois vão votar uma anistia leve que não libera Bolsonaro e coisa e tal. Olha só, eles sabem que eles têm que botar uma anistia que libera Bolsonaro. Uma anistia que não libere Bolsonaro não vai ter efeito nenhum. No final das contas, não vai resolver problema nenhum. Então eles sabem que tem que apoiar a anistia que tenha Bolsonaro, né? Então aqui, ó, o Mota já incluiu a PEC da blindagem na pauta de hoje e marcou a reunião sobre a anistia amanhã. Então tá aqui, ó, amanhã convoquei nova reunião de líderes para deliberar sobre a urgência dos projetos que tratam dos acontecimentos de 8 de janeiro. Então essa é a PEC da anistia, ou a lei da anistia, que eles devem votar amanhã, né? Então a PEC da blindagem é a primeira, por quê? Porque precisa disso, senão ninguém vai votar nem na anistia, nem impeachment de ministro do STF. Isso é necessário, infelizmente isso é necessário, não há alternativa.
Agora, aqui está a matéria do Terra dizendo que, olha só, Câmara deve abandonar a anistia ampla e votar redução de penas de Bolsonaro e golpistas. Então estão dizendo que vão votar uma anistia que não vai ser um projeto que não vai ser de anistia por si só, mas vai ser de redução de pena de Bolsonaro e do que eles chamam de golpistas, né? E a Câmara dos Deputados negocia a retirada do projeto de anistia ampla para votar um projeto que reduza apenas dadas a Jair Bolsonaro desenvolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. É aquela ideia de forçar a consunção do crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe com a mesma coisa, que deveria ser desde o início. Isso nunca deveria ser coisa diferente, né? Mas aparentemente é isso que eles estão propondo aqui nesse caso, né? Enfim, eu não sei qual vai ser o projeto, ninguém sabe qual vai ser o projeto. Esse é o ponto aqui, ó. Com Bolsonaro condenado, a anistia volta à mesa do Congresso, mas não tem texto. Ninguém sabe qual é o texto desse projeto que vai ser aprovado. E por que eu acho que eles vão acabar aprovando um projeto que, de fato, tem anistia a Bolsonaro? Porque se não tiver isso, não resolve problema nenhum. Nenhum outro projeto vai resolver a anistia, a situação brasileira não vai... Ou seja, ou tem anistia a Bolsonaro, ou não vai resolver coisa alguma no final das contas. Então, eu não acredito nisso daqui. Mas por que isso está sendo falado agora? Está sendo falado agora porque, primeiro, eles precisam aprovar a questão da PEC da blindagem. Enquanto a PEC da blindagem não estiver aprovada, eles não têm como votar essa anistia ampla, porque eles temem que aí o STF faça maldade com eles em seguida. Então eles não querem, eles querem primeiro votar a PEC da blindagem. Não vejo problema nenhum, isso é a ordem correta mesmo de fazer as coisas. Era a ordem imaginada. Vocês lembram quando começou essa discussão toda, né, depois das férias de julho, né, do recesso de julho, quando começou essa discussão, a ideia era justamente votar primeiro a PEC da blindagem e depois a anistia. Só que aí não conseguiram votar nenhuma coisa nem outra e entramos no processo do julgamento do Bolsonaro e coisa e tal, então voltou a força agora, né? Sim, o pessoal está dizendo que não, que tem que votar anistia primeiro, depois a PEC da blindagem, o que não faz sentido, gente, não faz sentido nenhum. Que lógica tem isso? A anistia, a PEC da blindagem é importante de qualquer forma. Mesmo que não se aprove agora a anistia, isso dá margem para aprovar a anistia mais adiante, dá margem para aprovar o impeachment de ministro do STF mais adiante, né? Sem a PEC da blindagem, isso nunca vai sair. Vai sempre ficar o pessoal ameaçado pelo STF e não vai sair nada dessa história, né? Enfim, acho que a ordem está correta, vamos esperar essas votações, hoje da PEC da blindagem, amanhã da anistia. Acho que tem caminho, tá? É porque eu falo para vocês, o pessoal está muito pressionado. Não é só o povo brasileiro pressionando eles, é também os empresários pressionando, porque sabem que a única maneira de tirar o Brasil do buraco que está com essa condenação do Bolsonaro é justamente acabar com essa coisa toda, né? E a gente sabe que o Marco Rubio falou que vai anunciar novas medidas contra o Brasil na semana que vem. Talvez a aprovação disso agora seja uma maneira de evitar a piora da situação do Brasil em relação aos Estados Unidos. Essa aprovação da anistia pode ser um sinal positivo lá para os Estados Unidos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nesses próximos dias. Eu não gosto do Hugo Mota. Concordo que ele é um sacana, tá se desviando do que já deveria ter feito há muito tempo, mas lembra que está todo mundo pressionado lá. O STF tem ameaçado prender todo mundo. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.